Olá, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Chá com Biscoito e hoje vamos falar sobre cultura Hare Krishna. Trouxe meu casal de amigos queridos, Lu e Krishna, para falar um pouquinho sobre Hare Krishna, cultura védica, mantras, etc. Então, bem-vindos. Obrigada pelo convite. A essa nossa prosa com biscoito e hoje com chai, hoje é chai com biscoito. Até vou experimentar aqui. Para combinar com a prosa. E a primeira coisa que eu queria saber, assim, o que é o Hare Krishna? O que é Hare Krishna? Então, o movimento de Srila Prabhupada ficou conhecido como movimento Hare Krishna. Não é à toa, é porque os devotos cantam muito esse mantra Hare Krishna, né? Hare significa a energia feminina de Deus, de Krishna. E Krishna significa o todo atrativo, é aquele que atrai a tudo e a todos. Assim, até ele, já que ele citou Prabhupada, falar um pouquinho de Prabhupada, que é o nosso, né, um dos principais mestres assim, que a gente tem, porque ele que trouxe para o Ocidente esse conhecimento que antes era restrito no Oriente. Continue, já que parou. Então, Srila Prabhupada trouxe o movimento para o Ocidente. Ele já estava idoso, né, na terceira idade. Ele saiu da Índia e veio para o Ocidente, nos Estados Unidos, né, na época. E ele, com um par de sinos, começou a cantar uma Mahamantra numa praça. E ele não tinha nenhum recurso, assim, ele iniciou o movimento do zero mesmo. E a gente estava falando do Mahamantra, né? O Mahamantra Hare Krishna. Tem 3 palavras: Hare, Krishna e Rama. Hare é a energia feminina de Deus. Krishna, que ele é o todo atrativo. E Rama, que ele é a fonte de todo prazer. Então, o Mahamantra é assim: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E a gente canta esse mantra pedindo para que Deus nos ocupe no seu serviço devocional. Ó, meu Senhor, permite ser um instrumento do seu amor. Que lindo. E é bem interessante assim que os Hare Krishnas, né, os que são devotos, eles têm uma alegria muito grande, uma leveza. Pelo menos os que eu conheci eram assim, pessoas que tinham uma leveza quase infantil, assim, sabe? Aquela coisa bem, né, leve. E eu sei que os Vedas são muito importantes para esse modo de ser Hare Krishna. Vocês podiam falar um pouco o que são os Vedas e qual que é a importância dele para o movimento Hare Krishna? Tá, falando dos Vedas, né? Então, na nossa linha, nós somos seguidores de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu ele veio há cerca de 500 anos atrás, na antiga Índia, né? Onde hoje é conhecido como Mayapur. Então, Chaitanya Mahaprabhu ele fez um movimento de tirar só dos templos, que o Mahamantra ele era restrito para sacerdotes, na Índia chamados de Brahmanas, né? Então, o Mahamantra ele era restrito para esses sacerdotes que viviam em templos, era uma coisa assim de casta, de uma classe social. E Chaitanya Mahaprabhu fez o quê? Distribuiu esses santos nomes, esse Mahamantra para todas as pessoas. Ele ia de casa em casa, batia na porta das pessoas, por favor, cante o Mahamantra, e ia incentivando todos a cantarem, né? Então se tornou um movimento popular. E essa tradição foi sendo passada de mestre para discípulo. Chaitanya Mahaprabhu ensinou aos Goswamis de Vrindavana e os Goswamis aos seus discípulos, e assim o movimento foi chegando até nós. Vrindavana é uma cidade?
É a cidade onde Krishna apareceu, Tá. na Índia. Então, na verdade, essa tradição de passar de mestre para discípulo já era uma tradição muito antiga, que já vinha de antes da época de Krishna, né? Então, antes desse conhecimento, até 5.000 anos atrás, mais ou menos, para trás, ele era passado via oral, era falado, né? Mas na época as pessoas tinham mais memória, elas conseguiam recordar melhores ensinamentos. Então, também não tinha internet na época, não tinha televisão. As pessoas viviam mais no modo da bondade, né? De uma forma mais tranquila. Então, eles conseguiam memorizar os ensinamentos. E como os sábios perceberam que estava por vir uma era de muita escuridão e as pessoas não iam ter mais essa capacidade de recordar os ensinamentos do mestre espiritual, então eles sentiram a necessidade de escrever. Então o próprio Krishna se manifestou como Vyasadeva e compilou os Vedas, que são um caminho para a iluminação do indivíduo através do conhecimento, né? Então, de todos os Vedas, o mais importante é o Bhagavad Gita, que tem tudo que tem nos outros Vedas e algumas coisas que não estão nos outros. Então, o Bhagavad Gita seria como um livro sagrado, sim, dos Hare Krishnas, alguma coisa assim? Você podia falar um pouquinho pra gente? Sim. O Bhagavad Gita, como ele disse, é dito que o que tem no Bhagavad Gita tem em todas as outras literaturas védicas, apesar dele ser menor, e mais ainda, e mais coisas. Então ele é o suprassumo, é a essência de todos os Vedas. Isso porque é um diálogo entre Krishna, a suprema personalidade de Deus, né, Krishna, e o seu amigo fiel, Arjuna, que é um guerreiro. E o que acontece? Eles estão num campo de batalha, onde Arjuna, esse guerreiro, se vê num dilema muito grande. Ele vai ter que lutar com pessoas da família dele. Só que essas pessoas, elas estão do lado de um grande demônio, de uma pessoa muito demoníaca, que queria, na época, né, 5.000 anos atrás, ela queria dominar o mundo e realmente prejudicar muitas pessoas com isso. E eles não aceitaram de nenhuma forma que essa guerra não acontecesse, né? Então Arjuna, como guerreiro, se viu na obrigação de lutar, mas ele estava num dilema muito grande. Por quê? Porque tinham pessoas da família dele que ele admirava e tudo mais, né? E aí então, o que acontece? Arjuna e Krishna começam a conversar sobre esses dilemas. Arjuna pergunta para Krishna: mas quem sou eu? Por que eu tenho que cumprir esse dever? E aí Krishna vai dando respostas que, na verdade, até hoje são respostas que a gente busca. É um diálogo bem grande, onde eles falam sobre o que é o verdadeiro eu, o que é a natureza material, o que é a natureza espiritual, como que a Terra ela está dividida em relação aos modos, né, que ela funciona, o modo da bondade, da ignorância, da paixão, o que é cada uma, enfim, é muito amplo e específico ao mesmo tempo sobre todas essas questões de autorrealização que a gente busca até hoje, né? Então é um manual completo, Bhagavad Gita, uma ciência de autorrealização, falada pelo próprio Deus para o seu amigo íntimo Arjuna. Por isso que é tão importante, né, gente? Assim como a Bíblia para os cristãos, né? Sim. E além das escrituras, né, do Bhagavad Gita, os Hare Krishnas, como vocês mesmos já falaram no começo, o movimento Hare Krishna ele é muito fundado no mantra Hare Krishna, né? Vocês poderiam falar um pouco sobre a importância desse mantra e a importância dele ser cantado também? Nessa era de hoje, a gente tem essa recomendação de cantar o Mahamantra
por ele nos conectar a Deus. Então, é o sacrifício que deve ser feito na era de hoje. Por quê? Porque antigamente os sacrifícios eram muito mais rigorosos, né? As pessoas tinham muitas vezes se isolar num monte sagrado e ficar meditando por dias, meses, anos, né? Naquele monte, fazer sacrifícios muito elaborados, com cereais, com fogo, que ainda hoje é feito, mas antes era uma obrigação quase, né? Enfim, tinham outras ritualísticas. Como a gente está numa era muito complicada, como foi dito, né? Kali Yuga, a era das desavenças, então tem uma facilidade. A facilidade é a forma de se conectar com Deus. Ela se dá através do cantar do Mahamantra. E é uma facilidade que quando você começa a praticar se torna muito prazerosa, assim, né? Esse cantar. Então, esse é um dos motivos e quiser complementar alguma coisa. Tem um mantra védico que fala assim: Hare Nam, Hare Nam, Hare Naima Vakevalam, Kaluneste, Manaste, Manaste, Gativinata. Na era de Kali, não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira a não ser cantar os santos nomes, cantar os santos nomes, cantar os santos nomes. Ou seja, já falam 3 vezes que é para ficar bem claro. Assim. Não há outra maneira, porque nas outras eras eram possíveis outras formas de yoga, de conexão com o divino. Na nossa era não há outra maneira. Por isso são indicados os mantras. E é legal, ele falou essa questão do yoga, né? É legal assim frisar que a cultura védica, ela é uma forma de yoga, ela é um yoga. Só que a gente, na verdade, ela é o yoga. Ela fala sobre todos os tipos de yoga que existem. Mas o movimento Hare Krishna, ele frisa em um, que é o Bhakti Yoga. O yoga do desenvolvimento do amor a Deus. Entendeu? Que a gente considera ser o mais importante de todos. Né? De todos os mantras, o mantra Hare Krishna, ele é o Maha Mantra, o grande mantra. De todos, ele é o mais forte, o mais poderoso. Por isso que a gente canta tanto o Maha Mantra. E tem diversos outros mantras também. Sim. E ele vai limpando o nosso coração de toda a contaminação, da luxúria, do apego à matéria, esses apegos que a gente tem, né, excessivos, das coisas tão passageiras. E ele vai limpando e nosso conhecimento, dito no Bhagavad Gita que o conhecimento transcendental, latente no nosso coração, vai desabrochando ao passo que a gente vai limpando com o mantra. E lendo as escrituras e ouvindo sobre isso. Bem lindo mesmo a prática do Mahamantra, né? Eu não sou Hare Krishna, mas eu sou uma encantada pela cultura Hare Krishna. E é raro, assim, né? Não ser nos grandes centros, a gente vê os Hare Krishna. Às vezes em algumas cidades você encontra alguns devotos, né? Aqui no interior é mais difícil, aqui no interior de São Paulo, né? Lá na capital Santa Catarina e nas capitais, de maneira geral, é mais fácil da gente ver Hare Krishnas. Eu queria saber como que chegou até vocês a cultura Hare Krishna, como que vocês se encontraram com Krishna. Então, eu nasci numa família de devotos, né? Então, desde pequeno eu já conheci a cultura Hare Krishna, mas eu fui me aprofundar mais quando eu tinha de 15 para 16 anos, assim, que eu fui morar no templo. Então eu tive uma vivência mais forte, assim, da cultura, né? E daí eu morei no templo durante 2 anos. E depois, quando eu voltei para Florianópolis para continuar os estudos, aí eu continuei participando, assim, mas de maneira externa. Eu comecei a aprofundar mais na cultura védica e a conhecer os templos mesmo, depois que eu conheci o Krishna. Antes disso, há muito tempo atrás, eu ganhei um livrinho de uma pessoa e tinha um mantra lá, chama
faz muitos anos, assim, chama Meditação e Superconsciência, que é um dos livros que Prabhupada escreveu, inclusive, né? Mas assim, na época eu lembro que eu gostei bastante do livrinho, mas eu não tinha muita prática também da leitura e eu acabei não lendo muito assim ele. Dei só umas folheadas e enfim, vi que tinha uma Mahamantra lá, achei legal tudo, mas fui praticar mesmo anos depois, quando conheci o Krishna, o que já vai fazer uns 4 anos agora, né? E aí sim, eu conheci templos, a gente, né, viajou, teve a oportunidade também de viajar com o Maharaj. Bom, ele, no caso, já conhece muitos, né? Todo mundo, assim, a gente acaba conhecendo muito rapidamente os devotos, né? E eu tive a oportunidade de viajar com o Guru também, a gente cantava mantras com ele, foi muito néctar prazeroso, muito gostoso, o Chandramukha Swami, né? Nossa, foi um presente divino, assim. E com isso também conheci as ecovilas que tem no Brasil, né? Conheci algumas delas. E agora eu tô encantada assim também e praticando cada vez mais, tô bem dedicada assim nos estudos e na prática. E eu achei bem interessante assim, porque o meu conhecimento da cultura Hare Krishna era bem superficial, ainda é, mas era mais assim, às vezes eu encontrava um Hare Krishna quando eu ia para São Paulo, comprava um livrinho tipo da vegetariana. Mas se aprofundou, acho que com o seu aprofundamento na cultura Hare Krishna, assim, que eu percebi uma transformação bem grande, porque pra quem não sabe, eu e a Lu, a gente é amiga há alguns anos, antes dela virar Hare Krishna. Eu mudei pra Floripa, ela também, lá ela conheceu o Krishna. E apresentou a Krishna. Apresentou a Krishna, o Krishna. O grande Krishna. E daí foi bem interessante ver como é um recurso farto, né? Esse da cultura Hare Krishna, pra gente se conectar, pra gente se alinhar, pra gente se aterrar. Então eu achei o movimento Hare Krishna, os recursos da cultura Hare Krishna, né? Esse acesso ao Bhagavad Gita, muito maravilhoso, assim. E uma coisa que eu queria saber, né, pra terminar, para quem se interessou pela cultura Hare Krishna, quem quiser se conectar um pouco mais, né, com os mantras, com a cultura védica, como é que faz? Uma pessoa que, sei lá, está no interior do país, em algum lugar que não tem tempo próximo, tem jeito de ter acesso às práticas? Eu vou começar dando uma dica, para você também dar alguns. Bom, o passo mais importante é cantar uma Mahamantra. Né? Começa a cantar uma Mahamantra que as coisas vão se encaixando, assim. E se a pessoa realmente tiver um desejo sincero de conhecer, se aprofundar, vai ter um arranjo divino para que ela consiga cada vez se associar mais com os devotos, porque a associação é muito importante, né? Mas o Mahamantra, que é Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele pode ser encontrado com bastante facilidade no YouTube também, para ouvir, cantar junto, aprender. Outra fonte muito legal são os vídeos de Prabhupada. A gente pode até escrever depois o nome dele, assim, nas descrições, né? Não sei, se a pessoa quiser procurar. Ele deixou um material bem legal também em áudio, em vídeos, que dá pra gente ver as palestras dele, que está traduzido, né, em português. E tem um site que chama De Volta ao Supremo, com muitas matérias boas e fidedignas, que é da própria ISKCON, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que Prabhupada deixou. Então essas são algumas ferramentas para quem ainda também não pode estar perto dos devotos e para quem pode também, né? Para todos mesmo. Quem tiver a oportunidade de conhecer também as ecovilas,
Tem uma que fica em Pindamonhangaba e na Serra da Mantiqueira, é isso, né? Na Serra da Mantiqueira, é um lugar maravilhoso, né? E, enfim, também tem outra em Paraty. Tem algumas assim pelo Brasil, né? Essas são duas. Muita gratidão pela presença de vocês aqui no Chá com Biscoito. Hoje chá com biscoito. A gente que agradece. Falando aí um pouco sobre a cultura védica, sobre o movimento Hare Krishna. Gostaria de falar para o pessoal que está em casa. Se quiser conhecer um pouco mais, os sites estão todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo, então é só acessar. O chá com biscoito é periódico, então toda vez que a gente tiver uma temática relativa a coisas de interesse às pessoas que interagem com o espaço Nova Aurora, a gente vai estar postando e trazendo novos vídeos. Então curte o nosso vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para poder receber quando tiver coisas novas, né? E se você tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais, tiver algum comentário, conhece sobre a cultura Hare Krishna ou não conhece, deixa aí nos comentários pra gente. Gratidão e Hari Bol! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare.